Vamos aprender mais uma lição hoje. Eu já estou aqui com o meu guia de estudos, da Escola Sabatina, né? Nosso guia de estudo aqui, Missão de Deus, Minha Missão, tá bom? Se você não tem e quer esse guia físico, você pode pedir pela Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar o link aí, tá? Na descrição, nos comentários. Ou você pode pegar pela internet, como eu mostrei aqui no site, né? E eu vou te deixar aqui na descrição e nos comentários também pra gente aí fazer o nosso estudo diário aí da lição da Escola Sabatina, tá bom? Então é importante demais a gente criar esse hábito de estudo diário da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu decidi fazer esses vídeos, como eu falei aqui, compartilhando com você o meu estudo, porque isso me ajuda na minha rotina e eu acredito também que pode agregar aí algo de positivo na sua vida também. Hoje é domingo e a gente vai falar do tema do domingo logo após a vinheta. Bem, pessoal, como sempre, é bom a gente pedir a inspiração do alto, né? Vamos orar rapidamente aqui. Querido Deus, amado Pai, dono do ouro e da prata, médico dos médicos, Senhor dos senhores, muito obrigado pelo privilégio de acordar mais um dia com vida, com saúde e por podermos estudar a sua palavra. Senhor, derrama o teu Santo Espírito para que a gente possa entender o que a palavra, a sua mensagem inspirada nos diz, nos traz e que a gente possa colocar em prática. Abençoa cada pessoa aqui que está assistindo esse vídeo, abençoa a família, protege, derrama bênçãos sem medidas, perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Vou compartilhar a tela aqui. Hoje é domingo, tá? Domingo, dia 12 de novembro de 2023, tá? E a gente está estudando aí o tema da missão em favor do meu próximo. A gente já falou aí da lição do sábado, tá aqui. Se você não viu, não fez a sua lição do sábado, tá aqui. Passa aqui no card aqui em cima para você pegar aí, tá bom? E a gente aí fiz uns cortes aqui. A lição de domingo tá trazendo aqui dia 12, né? A pergunta mais importante. E aqui ele traz alguns questionamentos, né? Também muito reflexiva essa mensagem do domingo. Quem somos? Né? Por que estamos aqui? O que acontece quando morremos? Qual o nosso destino final? Essas são perguntas que, infelizmente, o ser humano, né, tem tentado responder. E muita gente, né, pela falta desse conhecimento, acaba, como eu falei em alguns vídeos anteriores aí, entrando em problemas físicos e mentais por conta dessa ansiedade, dessa falta de conhecimento. Né? A escola, a academia, o mundo científico, o ser humano inventa, traz uma teoria, né? E a Bíblia, Deus traz outra, né? Então você tem duas decisões aí a fazer, né? Da onde a gente veio? Quem somos nós? Por que a gente existe? Quem criou o ser humano? E aí tem duas correntes que a gente sempre fala do evolucionismo e do criacionismo, né? Eu fiz até um vídeo aqui em cima, não é o tema, mas se você quiser passa lá a minha visão sobre isso. Tem gente que acredita que veio do macaco, que veio de uma explosão por acaso, enfim. E a vida acaba sendo sem sentido, né? Tá aqui para como a gente aprendeu na escola lá na biologia. Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu, né? Só que tem uma outra história muito mais bonita, muito mais assim que eu posso falar lógica, racional, de que diz que existe um criador no mundo, onipotente, onipresente, onisciente, né? Que é Deus, e ele criou o ser humano com um propósito, a sua imagem e semelhança, né? E aconteceu problemas, o ser humano pecou, caiu na tentação, Lúcifer, um anjo, se rebelou, queria ser Deus, o orgulho fez isso, e aí Deus criou um plano de redenção, de salvação, tem toda uma história, o porquê da nossa existência. Né? Quem somos? Nós somos filhos de Deus. A Bíblia traz isso, que é o maior best-seller, o maior livro do mundo. Já teve uma série de problemas, já tentaram destruir, mas a mensagem sempre prorrogou-se. Né? Então a gente tem que saber quem a gente é. E hoje o ser humano está muito depressivo, se suicidando, cheio de problemas, porque as pessoas não sabem quem são. Né? É uma crise de identidade incrível, a sociedade está doente, a gente vê aí as pessoas, né, não se aceitando como vem ao mundo e dizendo que uns dizendo que eu me acho homem, o outro se diz eu me acho mulher, eu me acho cachorro, eu me acho isso, eu me acho aquilo. Então você vê que as pessoas estão com a crise de identidade absurda, cada vez mais nessa geração, ideologias, narrativas, e as pessoas procurando se encontrar, né? E a Bíblia, essa lição do domingo traz esse tema aqui, né? Quem somos? Se a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente vai fazer alguma missão, né? Se a gente não sabe nem quem a gente é. Então a gente precisa se entender, saber quem somos. Você precisa definir aí, né, quem você é. Se você vai acreditar em quê? Que você veio da explosão de um macaco do nada, tá aqui por acaso, né? Ou você vai acreditar no criacionismo, que Deus te criou, que você nasceu por um propósito, que você foi escolhido, do meio de tantos espermatozoides que poderiam, de milhões, você chegou, você nadou mais, você foi mais forte, você nasceu e você está aqui por um objetivo, né? Por que a gente está aqui? E Deus deixa claro porque que a gente está aqui, para ser pescadores de homens, né? Para garantir a vida eterna, né?
O que acontece quando a gente morre? Essa é outra pergunta que muita gente tenta responder. E aí existe um conflito cósmico, que é a briga entre Deus e o Satanás, né, o inimigo. Cada um trazendo a sua história, a sua narrativa. E a gente precisa entender aí, decidir para onde é que a gente vai, que exército a gente vai, né, qual é o lado que a gente vai tomar. Né? E muita gente fica dizendo aí que tem vida após a morte, né, que não morre, que a pessoa muda de corpo. Enfim, tem várias narrativas, várias teorias, mas a Bíblia também traz, né, o que acontece quando a gente morre, né? Qual é o nosso destino final? Para onde é que a gente vai? Depois que esse mundo acabar aqui, depois que a gente morre, tem morte eterna? Tem vida eterna? Então, são perguntas muito importantes. E a Bíblia, a lição da Bíblia, o guia de estudo sempre traz esse conhecimento para a gente entender de fato a verdade, né? Porque existe uma verdade. Apesar de que o mundo hoje também, o inimigo, o Satanás, tem colocado essa dúvida de que não existe verdade, tudo é relativo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um tem a sua verdade. Ou seja, se tem várias verdades, não existe verdade. Mas na verdade, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, o Filho de Deus, afirmou isso na Bíblia. Né? Então existe uma verdade. Tá? Essas são de muitas maneiras as perguntas mais importantes que seres mortais, seres que sabem que são mortais, podem fazer. Né? E aqui a lição até faz uma brincadeira aqui. Ostras e galinhas também são, né, mortais, mas não sabem disso. Né? Então os animais são irracionais. Né? O ser humano não, é um animal racional. Ele é mortal e ele sabe que é mortal. A nossa vida aqui é passageira, né? E aí, né, no Evangelho de Lucas, vem trazendo a que a gente estudou ontem, no sábado, dia 11, alguém vem a Jesus com o que, na verdade, é a pergunta mais crucial de todas. Porque, na verdade, o ser humano tem feito de tudo para tentar se perpetuar, né? Então, acho que não tem bem mais precioso do que a vida. E as pessoas, quando a vida vai chegando no final, as pessoas vão realmente, eu acho que refletindo mais. Quando você está jovem, não liga muito para isso, né? O tempo gasta tempo com bobagem. Quando você vai passando aí dos 80, 70, 80, 90, a pessoa já vê que tem muito menos tempo do que vida, né? Então, a pessoa começa a refletir sobre isso. E aí eu acho que todo mundo daria tudo para ter mais vida, né? Para ter mais tempo. Então, a pergunta crucial de todas foi feita ontem, que a gente viu, né? Leia Lucas 10, 25. O que esse intérprete da lei, que a gente falou ontem, várias traduções, tem vários conceitos em nomenclaturas diferentes, né? Chama o mestre da lei, ou intérprete da lei, perguntou e por quê. E aqui está a resposta. A gente viu, se a gente abrir aqui rapidinho na Bíblia, né? Aqui, abrindo aqui o site. Lucas, está aqui, ó, a Bíblia online. Eu vou deixar esse link aí, Lucas, capítulo 10. Vamos ver aqui, 25, tá bom? 25 aqui, ó. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, né, fazer um teste, provar ali, perguntou, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Então, a pergunta crucial, respondendo, a lição faz alguns questionamentos, algumas perguntas para a gente treinar e responder, né? E a pergunta que vem é essa, o que esse intérprete da lei perguntou? Ele perguntou isso, né? O que é que a gente deve fazer para conquistar a vida eterna? E aí é uma reflexão que muita gente não sabe, né? E imagina se você pudesse fazer algo para ter a vida eterna. Você que não é adventista, você que não é cristão, você que está ouvindo esse vídeo aqui, né? Imagina, o que é que você daria para ter essa resposta, né? O que é que você precisa fazer para viver para sempre, não morrer? Olha que maravilha. E a gente tem esse privilégio, só que as pessoas não acreditam, né? E esse mestre da lei, ele sabe da resposta, a lição vai falar sobre isso aqui, e ele pergunta, né? Para tentar questionar Jesus, para ver o que é que Jesus ia responder. E para testar Jesus e fazê-lo se contradizer ou fazê-lo errar, para tirar a autoridade, porque eles acreditavam que Jesus não era Messias, né, que era um falso profeta, enfim. Então, nesse iniciozinho vem essa pergunta, faz a gente refletir sobre quem nós somos. É importante você saber sua identidade, né, que você que foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, que você é filho de Deus, você nasceu para ser governante, né, do mundo, do universo, dessa terra, tá? Só que, infelizmente, o ser humano, né, nossos antepassados, Adão e Eva e os nossos antepassados aí, escolheram um caminho errado, livre-arbítrio, né? E aí a gente está agora dentro de um processo, de um grande conflito, uma guerra cósmica entre Deus e Satanás. O Satanás quer destruir a gente, porque ele ficou com inveja, com orgulho, né? E Deus quer resgatar a gente. E aí tem um plano, você precisa decidir isso. A lição vem trazendo aqui, ó, no entanto, por mais séria que seja a pergunta em si, a Bíblia afirma claramente que ele veio testar Jesus. Então, esse intérprete da lei, esse mestre da lei, a lição fala e a Bíblia deixa claro que ele foi testar, foi provar, foi questionar ali com mais intenções. Pergunta capciosa. Sabemos que às vezes algumas pessoas podem vir com ceticismo, até descrença, e podem nem estar realmente sérias em suas perguntas, mas ainda podem ser alcançadas. Então a lição traz esse exemplo pra gente, né? E a gente que tem essa missão de ser cristão, de ser tolerante, de ser compassivo, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente sabe que às vezes está vindo com ceticismo, com ironia, com hipocrisia, querendo colocar a gente, né, em saias curtas, a gente precisa ter cautela, porque a gente pode realmente ser instrumento
para que Deus, o Espírito Santo, alcance essas pessoas. Foi exatamente assim que Jesus lidou com o intérprete, né, com o mestre da lei, com o fariseu, mesmo sabendo que as intenções iniciais do homem não eram genuínas. Então ele não perguntou porque ele não sabia, ele queria aprender. Né? E é por isso que muita gente fala também de fariseu, quando chama os outros de gente que tá com malícia, tá? Ó, seu fariseu, eu sou hipócrita, né? Então é nesse sentido. No entanto, para o intérprete e para a plateia, essa pergunta foi uma abertura que Jesus poderia usar para incentivá-los a examinar seus próprios corações. Então essa é a visão que a gente tem que ter, né? Mesmo conhecendo as intenções do intérprete, Jesus não ia ignorá-lo nem desrespeitá-lo. Então é difícil também, fica mais uma dica e um aprendizado nessa lição, né? Para ser discípulo de Cristo, né? É difícil quando a gente percebe que alguém está querendo colocar a gente em saia curta, está querendo ofender, ou está querendo colocar a gente em maus lençóis ali, pergunta capiciosa, né? Questionar a gente para ver se a gente sabe algo e a gente já fica, às vezes o sangue sobe, né? Já fica assim, desculpa a expressão, que miserável, tá querendo me prejudicar. A gente aí já quer desrespeitar, já quer ofender, já quer ignorar, ou então faz de conta que não ouvia, enfim. E a gente precisa ser cauteloso, pedir sabedoria a Deus para poder realmente fazer o que Jesus fez, né? Que eu disse ontem, as 2 dicas, Jesus respondeu com uma outra pergunta e também respondeu com histórias, contando parábolas, né? No final, que pergunta poderia ser mais importante do que esta? Então a ideia, às vezes, tem pergunta, nenhuma pergunta é vã, né? Mesmo vindo com motivações erradas, a gente falou de motivação, né? Na lição da semana passada, mesmo pela motivação errada, Deus e o Espírito Santo têm como alcançar, tá? A obra precisa ser feita, né? Paulo falou que mesmo com fingimento, com hipocrisia, ele ficava feliz quando via alguém falando de Deus, né? Mesmo que fosse pela motivação errada, mas ele falasse de Deus. O importante era que Deus estava sendo divulgado, o evangelho estava sendo pregado, né? E tem até aqueles políticos que falam também, tem um jargão aí que fala, né? Fale mal, fale bem, fale de mim. Político quer isso, né? Quer estar no Ibope, quer estar na mídia, não importa se vai ser bom ou ruim, ele quer estar no holofote, quer estar no popular, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta, né, que todo mundo gostaria de saber, e a gente tem essa resposta na Bíblia. Não importa quais sejam nossos rituais ou práticas religiosas, por trás de todos eles está essa pergunta crucial. Então, mais cedo ou mais tarde você vai com certeza se ver, poxa, o que é que eu daria se a gente, infelizmente, acontece uma doença, perde um ente querido, que tá, enfim, o que é que a gente poderia fazer para ter a vida eterna? Não ter dor, não ter sofrimento, não ter morte, né? Então a gente tem como fazer isso sim, né? É só aceitar Jesus como Salvador e ser obediente a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e fazer a nossa parte, né? Obedecer, porque a Bíblia diz o que é que a gente precisa fazer. É quem crê e for batizado, né? E aí, quando você crê e é batizado e você ama a Deus e ama o próximo, você acaba sendo um exemplo vivo, né? Você acaba sendo discípulo de Jesus e você tem tudo para garantir a sua vaga lá no céu, tá bom? Em contraste com essa pergunta, o que mais realmente importa para seres cujas vidas são descritas como um vapor que aparece por um pouco tempo e depois desaparece? Então, Tiago 4,14, vamos olhar aqui rapidinho o que é que diz lá. Né, tem uma mensagem muito bacana que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos voltar aqui no site, na Bíblia Online. Tiago, tá aqui. Tiago 4, né? Deixa eu ver aqui. Tiago 4,14. Vamos selecionar aqui. Ele coloca aqui, ó. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Então essa é a nossa realidade, né? Quem a gente está aqui hoje não sabe se a gente vai estar vivo daqui a algum minuto, algum segundo. E é por isso que é importante a gente saber a nossa missão, saber por que a gente está aqui, saber qual é o nosso propósito, por que a gente existe, saber sobre o plano da salvação e da redenção, porque a qualquer momento a gente pode morrer. E se a gente morrer sem ter aceito Jesus como Salvador, sem estar fazendo a nossa parte, sem ter garantido a nossa vaga, a nossa salvação, a gente infelizmente vai ter a morte eterna, né? Então a gente, sabendo que existe a possibilidade de vida eterna, a gente tem que fazer de tudo para seguir esse caminho, né? Para seguir, o que é que eu preciso fazer? Você precisa estar fazendo para, caso você perca a sua vida, você não vai morrer eternamente, você vai dormir. Né? Então por isso que falam que está dormindo no Senhor. Quem é cristão, quem acredita em Deus, na Bíblia, na salvação, e começa a agir como a Bíblia pede, né? Obedecendo aos princípios, aos mandamentos, você acaba garantindo essa possibilidade da vida eterna, que só Deus vai julgar o coração. Naquele dia a gente vai ter surpresa, muita gente que acha que vai ou que achou que alguém iria pode não estar lá, e pessoas que a gente acha que jamais poderia estar ali, aos nossos olhos, pode estar lá, porque no momento ali de uma decisão, antes de morrer, a pessoa se converteu, a pessoa pediu a Deus e pediu perdão dos seus pecados, enfim. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Então, porque nossa vida é um sopro, é uma neblina. A gente tá aqui e passa, a gente não sabe, a qualquer dia, a qualquer hora a gente pode ir embora. Então, Jesus pode voltar,
né, para essa pessoa não piscar de olhos, porque ela morreu e quando ela abrir o olho, que ela ressuscitar, é a volta de Jesus, né? Então, esse Tiago 4,14 fala isso aqui. Pois qual é a única outra opção além da vida eterna, senão a morte eterna? Então só tem isso, né? Apesar de que agora na lição ele vem traz outros tópicos aqui bem interessantes e polêmicos, né? E porque existem aí, como eu falei, a guerra cósmica. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui no 1 Coríntios 15, 30 a 32. A lição, o guia de estudo pede pra gente ler aqui 1 Coríntios 15, 30 a 32. E aqui ele coloca aqui, lemos os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a ressurreição e seu argumento contra a filosofia dos que pregam que ela não existe. Então, nesse contexto aqui de Coríntios, que a gente vai ler agora, Paulo estava ensinando lá em Éfeso, né, que na carta aos Efésios, né, que a ressurreição existe, né, e que estava tendo uma filosofia ali meio que equivocada, dizendo que não existia ressurreição. Eles acreditavam que podemos fazer tudo o que quisermos, pois amanhã morreremos. E que por não haver ressurreição, não haveria julgamento. Então essa era uma crença que estava se propagando ali, uma narrativa, uma ideologia, né, contra os princípios de Deus, contra a Bíblia, o inimigo colocando sempre as artimanhas, né, interpretações equivocadas, né, fazendo ali uma série de manobras, distorcendo, porque a maneira mais fácil que o diabo tem de enganar a gente é pegar a verdade e misturar com mentiras, né, porque você acaba, isso aqui faz sentido, é verdade, mas ali no meio tem uma pegadinha, a famosa pegadinha, né, e o diabo é astuto nisso, né. Então, Paulo estava nesse contexto e vamos ver o que tem lá em Coríntios 15, 30 a 32. Que ideia, e tem uma pergunta, né? Que ideia Paulo apresentou que ressalta a importância da vida eterna? E aqui, vamos ver aqui, ó, em 1 Coríntios, aqui Novo Testamento, 15, né? Capítulo 15, de 30 a 32. Vamos marcar aqui de 30 a 32, pra gente não... Aqui, ó. E aqui tá escrito: e quanto a nós, nesse contexto que eu falei que Paulo estava ensinando ali, né? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Né? Irmãos, aí é Paulo falando, né? Por que a gente se coloca em perigo a toda hora? E Paulo colocando ali: irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que eu tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. No meu entendimento, né, e aí me corrija os teólogos, os pastores, caso eu tenha interpretado errado, mas eu acredito que Paulo estava falando aqui que quando você acredita em Deus e está fazendo a missão, pregando o evangelho, buscando ser pescadores de homens, buscar pessoas para a salvação, para a vida eterna, você vai correr perigo, como tem lugar aí que é proibido falar de cristianismo, né, de Deus, da Bíblia. Você morre. E quantas pessoas morreram por Jesus? Até a Bíblia fala isso, né, que aquele que morrer dando a vida por mim, pela causa do ministério do evangelho, vai ter a vida eterna, né? Então, é nesse sentido que Paulo, porque a gente corre perigo todo dia, pregando o evangelho, fazendo o trabalho, fazendo a missão, né? Eu enfrento a morte todos os dias, e se afirmo isso é porque eu tenho orgulho, né, que eu tenho de vocês, das pessoas estarem ali apoiando, acreditando, se convertendo, sendo discípulos, seguidores. Então Paulo fala assim, ó, estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o que mais importa? Ou seja, eu não tenho medo da morte, tá bom? Porque eu tô com Cristo Jesus. E aí tem aquela frase que o pessoal fala, né? A morte para o cristão é lucro, porque ele vai deixar de passar pelos perrengues desse mundo aqui. E ele vai ter aí só um sono até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar e vai viver eternamente. Né? Então por isso que fala que a morte para o cristão é lucro. Não sei se você já ouviu esse ditado. Então acredito que Paulo aqui ele estava querendo mostrar isso. E aqui em Éfeso, Paulo continua: eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se eu fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Então ele fala: se eu estou lutando, se eu estou brigando, se eu estou fazendo tudo aqui, correndo perigo, só por interesse pessoal, interesse aqui material meu, humano, o que é que eu ganhei com isso? Não ganhei nada. E a gente precisa, fica um outro alerta aqui pra gente, né? Então, será que às vezes a gente não está correndo risco à toa por coisas vãs, por coisa que o vento vai levar depois, né? Que vai ficar aqui nessa terra, o mundo vai acabar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? De realmente não, às vezes, se sacrificar demais por algo que não vai garantir a sua vida eterna, tá bom? Então, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que o ditado diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então ele fala isso. Aí você vê o contexto que eu disse, que a crença que estava rolando ali naquele meio. E ele fala: se é verdade que os mortos não são ressuscitados, quem morreu não vai ressuscitar, façamos o que tem um ditado aí que fala: vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer, né? Se vai morrer mesmo, vamos aproveitar a vida hoje. Como tem aquela música aí do cantor Zeca Pagodinho, né? Que fala que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, a gente vai morrer mesmo, vamos fazer tudo, chutar o pau da barraca. E tem muita gente que vive nessa narrativa, nessa crença, né? Porque não sabe quem é, não sabe por que tá aqui nesse mundo, porque existe e para onde vai. E o que é que tá em jogo, né? É a vida eterna ou a morte eterna.
Então eu acredito que se todo mundo parasse para estudar, ninguém ia querer morrer eternamente. Todo mundo iria querer a vida eterna. Mas o problema é que as pessoas negligenciam, acham que é bobagem, que é história da carochinha, que é fanatismo. E as pessoas, hoje a gente está no tempo do fim, a nossa missão aqui é pregar essa mensagem. E a gente precisa alertar, assim como durante a história da humanidade, né, como teve lá o dilúvio na Arca de Noé, como teve uma série de coisas de Sodoma e Gomorra que Abraão foi lá e avisou, como foi Jonas em Nínive. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai acreditar. E eu espero que você e eu estejamos nesse lado dos crentes que realmente estão fazendo a sua parte para ter a vida eterna. Mas, infelizmente, vai ter muita gente que vai se perder, né? E depois, infelizmente, quando a porta da graça se fechar, não vai ter mais jeito, né? Então, do 30 ao 32, vamos ver aqui o que aquela lição fala. Então ele fala isso, né? Que ideia Paulo apresentou que ressaltava a importância da vida eterna. Então isso, que não tem medo da morte, porque se você está com Cristo Jesus, você está com a sua vida eterna garantida, tá? E que a ressurreição existe, né? Então não tem medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu sei que eu vou dormir e quando Jesus vier, eu vou ressuscitar, vou estar salvo ali. Se você achou uma outra resposta legal aqui também, pode compartilhar com a gente, comenta aqui. Que ideia Paulo apresentou que ressalta a importância da vida eterna. Eu aqui na minha lição, acho que eu coloquei até mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. Eu botei, não ter medo da morte, enfrentar, se colocar em perigo para realizar a missão, né? Não por interesse nosso, pessoal, humano, né? Assim a gente vai ser ressuscitado para viver com Jesus, se a gente estiver correndo perigo para levar a mensagem para os 4 ventos, para os 4 cantos aí do mundo, tá bom? Então, ó, por mais duvidosas que fossem as duas razões, né, de perguntar ali, né, o que é que fazia para ter a vida eterna, e depois ele vai, não se contentando, ele fala, tá bom, mas eu ainda não entendi não, e quem é o meu próximo? Ele faz uma outra pergunta, né, eu falei isso ontem, na lição de ontem. O intérprete fez uma pergunta crucial, e Jesus, sempre atento para usar toda e qualquer oportunidade para a missão, aproveitou essa ocasião para alcançar as pessoas. Então, Jesus, mesmo assim, deixou o recado ali, contou a parábola do bom samaritano e disse o que é que precisava ser feito, né? Então a gente já sabe, a gente já falou ontem, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa se amar a Deus e amar o próximo, né? Como podemos estar atentos para aproveitar cada oportunidade que surja em seu caminho para testemunhar, mesmo as circunstâncias não sendo as ideais, né? Então é isso, a gente tem que ficar alerta. Jesus ficou alerta ali, fica uma dica que a lição finaliza do domingo, deixando esse alerta aí, esse desafio para a gente ficar antenado, atento, porque sempre tem alguém ali para baixo, né? A gente, não sei se vocês estavam acompanhando aí, depois que sai na mídia, nas redes sociais, né? Esse rapaz que era humorista aí, Amendoim, né? Se suicidou. Depois que a pessoa se suicida, as pessoas veem, realmente ele tinha dado isso, avisa, vários vídeos dele chorando, falando que não aguentava mais a vida, todo mundo, a riqueza chegou e às vezes a pessoa não tinha maturidade, né? Os aproveitadores, enfim, depois começaram a veicular vários vídeos dele se lamentando, a pessoa já estava ali, você vê, com o psicológico abalado, meio que depressivo, e ninguém às vezes tá alertando, né? E a pessoa vai e se suicida, né? Então, às vezes, a gente precisa estar atento demais, irmãos, aos nossos irmãos, às pessoas perto da gente, né? O mundo da informação é tanta, as pessoas não gostam nem de ouvir mais um áudiozinho de 1 minuto, 2 minutos, tá correndo, não tem tempo mais para nada, tem que ser rápido, tem que ser um áudiozinho de segundos, que a pessoa já reclama que não tem tempo. A velocidade da informação tá deixando as pessoas mal acostumadas. Não para ouvir, só quer falar, todo mundo quer opinar. Então, assim, a gente precisa... A lição do domingo, eu acho que é uma mensagem que ficou muito latente aqui, é essa coisa da gente ouvir mais, da gente estar atento, porque pode ter pessoas que estão precisando da gente, um necessitado, né? Como aquele rapaz da lição de ontem, do bom samaritano, que foi roubado, assaltado, estava ali no canto jogado. E tem gente que pode estar roubado interiormente, sendo assaltado interiormente, a gente não está percebendo, está dando risada aqui, mas dentro está com o coração quebrantado, a mente abalada psicologicamente. E a gente precisa estar alerta para, assim como Jesus, ajudar essas pessoas também e levar a mensagem de salvação, de esperança, né? De que isso aqui tudo é passageiro e a melhor coisa está por vir, a vida eterna. Beleza? Então, escolasabatina.net, você pega aí. Espero que você tenha gostado, estudado aqui. Qualquer coisa, comenta aqui o seu entendimento, o que é que você achou aí, né? O que é que eu esqueci, o que é que eu deixei de falar. Mas esse foi o que me veio em mente aqui quando eu estudei a lição do domingo, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.